Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Graças a Deus por mais um dia nós estarmos aqui. Hoje, que eu me refiro, dia 5 de outubro de 2022. E nós estamos hoje iniciando um novo tema dos nossos estudos bíblicos de quarta-feira. Juntos caminharemos nas próximas semanas sobre o tema escatologia. Escatologia é uma palavra de origem grega que significa estudo sobre as últimas coisas. A Bíblia, como sabemos, não foi escrita de maneira sistemática, isto é, por meio de sessões autoexplicativas. A Bíblia é uma coletânea de 66 livros, sendo 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Entretanto, um olhar atento perceberá que nesses livros alguns temas são recorrentes. E um desses temas, certamente, são os eventos que tratam do destino da humanidade. Por essas considerações, é útil investirmos mais tempo em estudar o que a Bíblia diz acerca dos fins dos tempos. O tema é enorme, então nós precisamos começar por algum lugar. E acredito que a primeira forma que nos sugere começar é tentar desconstruir alguns mitos. O que nós entendemos por mitos? Mitos são algumas crendices que às vezes nós alimentamos, mas que não têm respaldo bíblico, não têm fundamentação bíblica. Vamos começar agora, pelo menos, com dois tipos de mitos. Desconstruí-los é importante. O primeiro é que é preciso afirmar que o livro de Apocalipse não é o único livro que trata sobre o final dos tempos. Muitos outros livros possuem passagens que tocam nesse assunto. O segundo mito é a ideia de que o fim dos tempos envolve apenas elementos futurísticos. Nós veremos que certas profecias foram enunciadas, foram ditas em determinado momento da história da revelação bíblica, e que em outro momento dessa mesma revelação bíblica, dessa mesma história, alcançaram o seu cumprimento. Portanto, estudar escatologia não é apenas estudar o livro de Apocalipse e nem estudar apenas os eventos futurísticos. Isto é importante dizer porque quando pensamos em escatologia, parece de fato que isso nos faz convergir apenas para o livro de Apocalipse. Isso não é correto esse pensamento, e nem tampouco pensar que apenas elementos futurísticos são aquilo que se aplica à escatologia. Hoje nós veremos a escatologia pelo menos em duas áreas. É um início de estudo, nós vamos começar devagar. Eu creio que após desconstruir esses dois mitos, nós precisamos olhar para a escatologia de uma forma um pouco mais próxima da gente. Então vamos olhar a escatologia de uma maneira mais individual hoje, e também olhar a escatologia de uma forma mais universal, tendo-nos como termômetro desse assunto. Então nada melhor do que começarmos por nós mesmos. Então vamos dividir o estudo hoje em duas grandes partes: a escatologia individual e a escatologia universal. A ideia hoje é nós começarmos a tatear este assunto. À medida que as quartas-feiras vão avançando, nós iremos aprofundar. Hoje nós iremos tocar em alguns temas dentro destas duas propostas, que já são parte da escatologia, mas nós vamos aprofundando mais a partir de hoje e contando com as demais. Então, pensando em escatologia individual, comecemos considerando o destino das pessoas que morrem, seu estado antes do dia da ressurreição. Todas as pessoas, sendo cristãos ou não, experimentarão a morte física de maneira ordinária, e a Bíblia tem muito a dizer sobre isso. Quando eu falo que as pessoas enfrentarão a morte de maneira ordinária, quer dizer que existe um evento a qual nós aguardamos, que pode ocorrer a qualquer momento, que vai suspender esta ideia de ordinária e vai nos trazer algo extraordinário. Eu me refiro à segunda vinda de Jesus Cristo. Quando o nosso Senhor voltar, aqueles que estiverem vivos no dia da sua vinda serão transformados subitamente num piscar de olhos. Então esse é um evento extraordinário. Mas, tirando este episódio a qual nós aguardamos, de maneira ordinária, podemos dizer que todos nós aqui iremos experimentar a morte física. Assim
não só que estamos aqui, não só você que nos ouve, mas também todas as pessoas da nossa geração, elas vão enfrentar de maneira ordinária a morte física. Então, algumas coisas acerca disso. Primeiro, nós não deixamos de existir após a morte física. Quando morremos, há a separação entre corpo e espírito, é o que a Bíblia diz. O nosso corpo permanecerá nesta terra. Isto está registrado lá em Gênesis, no capítulo 3, 19, que diz assim: porque tu és pó e ao pó tornarás. Portanto, a nossa condição mortal, corpo mortal, é morrermos, o corpo físico ficará aqui e virará pó. Agora, o nosso espírito tornará para a destinação que Deus der, porque está lá escrito, por exemplo, em Eclesiastes, no capítulo 2, verso 7: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Enfim, é importante nesse momento da escatologia individual lembrarmos que nós não deixamos de existir após morrermos, porque é muito comum que o ímpio, que o incrédulo, que o ateu digam assim: olha, eu só acredito nesta vida agora, depois que as pessoas morrem simplesmente deixam de existir, ponto. Esta é uma crendice ateística, é uma crendice incrédula, é uma crendice ímpia, de acordo com as Escrituras Sagradas. A Bíblia diz que nós temos uma destinação, sim. O nosso corpo volta à terra e o nosso espírito volta para Deus. E ao voltar para Deus, eu estou dizendo que vão voltar para a destinação de Deus, ou seja, Deus vai encaminhar para onde esse espírito irá. Mas nesse primeiro momento, tratando sobre escatologia individual, é necessário pontuarmos que as pessoas não deixam de existir após morrer. Segundo, agora tratando sobre as destinações possíveis do espírito, porque o corpo do ímpio, tanto o corpo do justo, ficarão nesta terra, mas o espírito do ímpio e do justo irão para lugares diferentes. Bom, segundo, o espírito dos cristãos irá para o céu. Isso está bem estabelecido em alguns textos bíblicos, por exemplo, em Lucas, no capítulo 23, verso 43, que diz assim: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, a partir do momento em que nós, como cristãos e cristãs, expirarmos, o nosso espírito será levado para Cristo. Nós iremos para o céu, nós iremos para o paraíso. Há um outro texto que também registra isso, desta feita em Apocalipse, no capítulo 14, verso 13: bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Ou seja, após nós sermos levados a Cristo, nós estaremos descansando dessas nossas fadigas desta terra, e as nossas obras nos acompanham. Uma referência que as ações que nós praticamos em vida, elas refletirão na eternidade. A maneira como nós nos comportamos aqui irá resultar em algo mais para nós na eternidade. Nós vamos entrar diretamente nisso, mas nesse primeiro momento devemos nos concentrar para a destinação. Então precisa ficar claro que todo cristão e cristã, quando morre, eles vão para o céu com Cristo. Terceiro, ainda sobre escatologia individual, nós primeiro vimos que não deixamos de existir após a morte física. Segundo, nós vimos que o espírito dos cristãos irá para o céu. E agora o terceiro, o espírito dos ímpios irá para o inferno. Há textos também que atestam isso de uma forma bastante eloquente, bastante convincente. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9, diz assim: o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Aqui, os injustos são retratados
como sendo reservados para o dia do juízo. Eles estão em algum lugar que estão aguardando para serem tratados no dia do juízo final. Só que este lugar é um lugar de castigo. Eles não estão retratados como os espíritos dos justos e das justas que estão no céu. São retratados como espíritos de injustos e injustas que estão sob castigo. Qual castigo refere-se o apóstolo? Ora, o livro de Lucas, no seu capítulo 16, verso 23, dá-nos a resposta, porque ele diz assim: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Ou seja, no inferno é que estarão o espírito dos ímpios. Esta história, esta parábola de Lucas, que trata sobre o rico e o Lázaro, apresenta de maneira bastante clara de que as destinações são diferentes. Enquanto o espírito de Lázaro foi para o local intitulado seio de Abraão nesse texto, o espírito do ímpio foi para o inferno, onde ele estava sofrendo sob chamas. Então aqui nós vimos, meus irmãos e irmãs, essas realidades. A alma ou o espírito não são destruídos no final, eles recebem uma destinação, ou vão para o céu ou vão para o inferno. É bom ressaltar que não há nenhuma outra destinação possível. Os espíritos não vão para nenhum local intitulado purgatório, porque este local não existe na Bíblia, e também os espíritos não têm a autoridade de ficarem circulando na terra dos viventes. Ou eles vão para o inferno ou vão para o céu. Então, estas ideias de alma penada, elas não têm fundamentação bíblica, são crendices populares. Dito isso, nós vamos então entrar para um segundo setor, chamado escatologia universal. Consideramos a escatologia em termos individuais, como eu disse. Agora, ao considerarmos a escatologia em seu aspecto mais universal, nos vemos obrigados a olhar o evento da queda como um estopim, um start, o começo do pensamento escatológico na Bíblia. Isso pode ser afirmado porque logo após o incidente da queda, Deus estabelece o destino final da humanidade. Aqui aponta para o fato de que não apenas o livro de Apocalipse fala sobre o final dos tempos. Nós já temos alguns lampejos do final dos tempos dentro do livro do começo, Gênesis. Então a escatologia também está presente logo no terceiro capítulo do livro de Gênesis. Veja, vamos olhar então para a evidência de dois grandes destinos, já em Gênesis. Deus estabelece que haverá guerra entre a descendência da serpente e o descendente da mulher, lá em Gênesis 3,15, que diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A descendência da serpente não são os anjos caídos, mas a humanidade que segue a serpente em rebelião ao governo de Deus. Caim, por exemplo, é chamado como do maligno, por abrigar em seu peito o desejo assassínio, a vontade de matar, que infelizmente ele acaba concluindo com seu irmão Abel. Isso está lá na primeira epístola de João, no capítulo 3, verso 12. Assim como os fariseus, que também abrigavam o desejo de assassinar desta feita a Jesus Cristo, e usavam a mentira como expediente, são chamados também filhos de Satanás. Isso está lá em João capítulo 8, verso 44. Então esses dois textos nos apontam que os filhos da serpente não são os anjos caídos, mas uma humanidade rebelde que não aceita
o domínio de Deus. Portanto, logo no início do livro de Gênesis, nós vemos dois tipos de humanidade já. Nós vemos uma humanidade cindida, uma humanidade com dois polos, uma que segue a serpente e a outra que segue o descendente da mulher. Quem é o descendente da mulher? O descendente da mulher, segundo a própria Escritura, é Cristo Jesus. E por conseguinte, todos os que nele estão inseridos por meio do pacto da graça, ou seja, todos nós que estamos inseridos em Jesus Cristo por meio do pacto da graça, isso significa que por meio do pacto da graça, por meio dos méritos de Jesus Cristo, nós então somos incorporados no seu povo, que é a igreja, a qual ele comprou com o seu sangue. Dessa forma, a vitória que lhe é garantida, porque ele ferirá a cabeça, por consequência, a todos nós também é garantida, porque estamos dentro do pacto da graça, seu povo, sua igreja. Inicia-se, portanto, ainda no Éden, esse elemento de juízo contra essa humanidade rebelde a Deus, e a promessa de nova vida para a humanidade contida na figura do mediador de um novo pacto. Então vejam que logo no início nós encontramos este grande drama, Haverá uma humanidade que segue a serpente e que será destruída, porque de forma análoga, de forma comparativa, da mesma maneira que nós estamos incluídos no descendente da mulher, que é Cristo, também aqueles que seguem a serpente experimentarão o mesmo destino que ela, que será o julgamento de Deus. Ela irá para o lago de fogo, lá no livro de Apocalipse, onde lá também irão todos aqueles que são rebeldes a Deus. Então, no livro de Gênesis, já tratando sobre essa escatologia mais universal, que trata da humanidade, nós encontramos, portanto, a evidência desses dois grandes destinos. Então não é verdade que apenas o livro de Apocalipse trata de escatologia. Aqui está comprovado que do livro de Gênesis nós temos um olhar escatológico já. Há uma segunda evidência aqui acerca da escatologia universal que nos faz bem olhar, que é a promessa da vinda de um Redentor. Veja, como fora dito, o descendente da mulher ferirá a cabeça da serpente. Há um elemento futurístico neste enunciado, neste dito, neste dizer. O tempo que foi proferida essa promessa não se registra exatamente. Foi um tempo antigo, imemorial, mas o cumprimento veio a ocorrer no devido tempo, como Paulo chama, na plenitude dos tempos. Nasceu o Redentor, filho de mulher, de maneira milagrosa, por meio do Espírito Santo, em Belém da Judeia, há mais de 2000 anos atrás. Jesus Cristo inaugurou o reino de Deus em seu caráter messiânico, com a sua morte, ressurreição e ascensão. Implementou as promessas feitas ao primeiro casal humano, Adão e Eva. Estamos agora na expectativa da segunda vinda de nosso Redentor, para este plenificar o reino de Deus, que fora inaugurado com a sua primeira vinda. Promessa e cumprimento é uma dinâmica que está dentro do tema escatológico. O que chama a atenção aqui é o fato de que houve uma promessa lá no Éden, dentro da história da redenção, e houve também um cumprimento, não no Éden, mas agora em Israel, no tempo de Cristo, o cumprimento desta promessa. O filho da mulher feriu a cabeça da serpente por meio da sua morte na cruz, sua ressurreição, sua ascensão, apresenta o grande triunfo da promessa feita de Deus lá em Gênesis. O que quero que fique claro nesse entendimento é que houve uma promessa e houve um cumprimento. E esses dois eventos, tanto a promessa quanto o cumprimento, estão no nosso passado, porque Jesus Cristo, ele já veio há 2000 anos atrás,
inaugurando então esse novo caminho com o qual nós podemos ter paz com Deus. Ou seja, o que eu estou chamando a atenção é que a ideia de escatologia não está relacionada apenas com elementos futurísticos, tendo-nos agora como ponto de referência olhando para frente. Não. A escatologia fala acerca de eventos, de promessas passadas que também foram cumpridas no passado. Isso é importante, porque o elemento temporal, ele não está focalizado apenas em promessas que ainda não aconteceram, mas em promessas que já aconteceram. Portanto, meus irmãos e irmãs, vamos fazer o segundo fechamento aqui. Nós vimos que, no que trata a escatologia individual, o céu e o inferno são considerados estados intermediários. Desculpe. Porque ainda resta à humanidade passar pela ressurreição e o juízo final. Nós veremos estes dois episódios mais adiante. Por enquanto, basta-nos saber a destinação eterna. Se acaso um ímpio morre, este vai para o inferno, mas é um estado intermediário. Ele ainda aguardará no inferno a ressurreição e o juízo. Se um cristão, uma cristã, vai para o céu, ele aguardará até o dia da ressurreição e o juízo final. Ambos estão aguardando, o ímpio e o justo, embora em departamentos diferentes, em locais diferentes. Agora, olhando para a escatologia universal, já pensamos neste primeiro fechamento, vemos que o tema escatologia pode ser abordado desde o início da criação. Deus criou o homem, e este não foi fiel ao seu primeiro pacto, ao pacto das obras. E essa infidelidade causou a entrada do pecado no mundo, gerando morte e maldição. Deus misericordiamente promete um redentor, isso ainda no livro de Gênesis, é uma vitória no futuro. Esse futuro já ocorreu em relação aos nossos primeiros pais, a promessa que foi dada, e a vitória já foi inaugurada, restando um cumprimento total e cabal, ou seja, já houve um cumprimento inaugural. Jesus Cristo já veio, mas nós aguardamos a sua segunda vinda. Não apenas nós, mas toda a criação. Portanto, hoje nós começamos de uma forma um pouco tímida, modesta, apenas tocando em dois grandes setores. Você que nos ouve, eu espero que tenha aproveitado esse estudo, esteja se sentindo mais instigado a estudar mais. Nós que estamos na igreja, nós vamos continuar para uma segunda etapa, onde cada irmão que está presente aqui poderá colocar suas dúvidas, suas opiniões. Eu espero que um dia você possa estar aqui conosco, para que também possa fazer o mesmo. Por enquanto eu me despeço, juntamente com todos que estão aqui. Deus abençoe e, se Deus quiser, até a próxima quarta-feira. Um grande abraço.